Então, aula de hoje, Romanos 8, de 28 a 30, beleza? Continuando aí o conteúdo que o Matheus começou nas últimas duas aulas, a gente então vai falar sobre isso. Vamos começar orando, pode ser? A gente tem pedido aqui pelos jovens da nossa EBD, né, para que participem, mas pedir também, né, pelos esclarecimentos do Espírito Santo, para entender a palavra de Deus. Hoje é um texto bem profundo, mas eu acho que é muito rico também para nossa edificação. Beleza? Vamos orar? Pode ser? Juliana, você ora? Então vai, manda ver. Muito obrigada por esse dia, por essa aula agora. Só como é que você começou isso, que eu vou aula, que você vai entendendo o que você fala aqui. No nome de Jesus, Pai, nem sei se você vai entender, Deus está chegando. Que os que vão assistir de casa também. Como é que as pessoas possam ter contato com esse desejo para que Amém. Deus nos ajude. Seu nome é? Juan, seja bem-vindo, tá? A nossa classe aí, a gente está funcionando no sistema híbrido, então você vai ver que tem. Eu também me relaciono com o pessoal que está aqui no computador. Beleza? Quantos anos você tem? 24. Então tá. Juan, Juliana, Isaac, Stephanie e meu nome é Cauli. Beleza? A gente está estudando a carta aos Romanos, está ali, Romanos 8, de 28 a 30. Então vamos abrir aí para a gente ler. Deus nos ajude, nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra. Eu vou ler o texto aqui para ficar mais fácil também para quem está em casa. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que... A Aline está entrando aqui. Sabemos que a Aline está entrando, tá vendo? A pessoa entra no meio da leitura bíblica assim. Mas brincadeira, vamos lá, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eita! Treme não, Gabriel, treme não. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Nós temos 4 aqui. Sempre ser em duplas, preferência Isaac faz com o Juan e Stephanie faz com a Juliana. Quem está em casa, individual, tá? Vai sentar aí rapidinho, jogo rápido. São 3 versículos. Eu quero que você faça em 3, uns 3 minutinhos para você fazer isso, tá? Pessoal que está em casa aí, sozinho. Uma interpretação breve desses 3 versículos que a gente leu. Beleza? Quem está aqui vai fazer em dupla, de preferência vai escrever aí no celular ou à mão, ou então grava na cabeça. Tá? Mas a ideia é 3 versículos, qual a interpretação que você entende desse texto aí e por quê, tá bom? 3 minutos para você pensar nisso daí. Quem estiver em casa aí, formula aí, escreve no chat que eu vou ver. Ok? Tá valendo já. Foi?
Não, o pessoal do chat que está sozinho, já coloca aí, vai. Sua interpretação básica, tá? É coisa rápida. Nada muito elaborado não, ok? É uma interpretação básica aí do que você entende desses 3 versículos. Vamos lá. Vai anotando aí, pessoal, daqui, e eu vou vendo aqui quem está em casa. Vamos lá. Beleza, a Aline colocou aqui, falta Eduardo, Matheus e Gabriel. Vai, galera, finaliza aí pra gente ler de uma vez só. Beleza, vamos lá? Bora, Stephanie, não é para fazer teologia sistemática não, bora. Vamos lá, vou começar lendo aqui então de quem está em casa. A Aline escreveu: quem é chamado já era conhecido de Deus e predestinado, escolhido antes mesmo de nascer. Eduardo, além disso, uma mensagem contrária à teologia da prosperidade. Coisas ruins podem acontecer sim, mas mesmo elas no fim cooperam para o bem daqueles a quem chamou. Beleza, Matheus não escreveu e nem Gabriel. Se puder, coloque aí que eu leio daqui a pouco, tá? Mas é o seguinte, a ideia é a gente fazer uma interpretação geral dos 3 versículos. O pessoal está dando uma resumida aqui, fazendo de um só. Ok? Então, vamos lá, Stephanie e Juliana, o que vocês escreveram? Não terminei, mas Deus separou uns e os chamou e justificou. Esses são predestinados para serem imagens de Jesus. Esse chamado corre segundo o propósito de Deus, que é um propósito perfeito. Por isso, todas as coisas vão cooperar para o benefício de uma Deus, porque vão querer seguir o propósito de Deus, e o propósito de Deus é feito. Muito bem. Vai lá, Isaac e Juan. Então, a gente estava pensando aquela reflexão, né, sobre o 28. Eu acho que ele é bem claro, essa palavra todas, ela é bem poderosa. Não diz algumas coisas, só coisas boas ou ruins, diz todas as coisas. Então, às vezes acontece coisas ruins, coisas negativas que a gente não entende, só que está cheio na Bíblia que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí no 29 foi que a gente quebrou um pouco mais a cabeça, né? Porque a gente entende que Dantes os conheceu, também o predestinou, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primeiro de muitos irmãos. E a dúvida que chegou aqui foi será que isso tem a todas as pessoas, ou só algumas pessoas são chamadas com o propósito? Oi? Pode pegar. É só cadeira ou cadeira com braço? Tanto faz, pode pegar. Fala aí. Será que todas as pessoas são chamadas de acordo com esse propósito ou só algumas? Eu
O amigo disse que estava bem de boa dele. Tá. A gente vai ver isso aí também. Beleza, ninguém botou mais nada aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, versículo 28, não é isso? Todas as coisas, certo? O que são todas as coisas? Todas. Muito bem. É que nem aquele cara que falou assim, né? Acho que o Paul Washer está falando assim. Ó, aqui está escrito aqui, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí falou assim, sabe o que está escrito no grego? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu só esperando aqui no original, né? Cara, que vai ser diferente. Essa é só a tradução. Então está escrito todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele está falando de um povo específico. Aqueles que amam a Deus não são todas as pessoas. Correto? Quem são aqueles que amam a Deus, Juliana? Muito bem. E quem são esses? E quem são esses? Não sabe. Acho que são os crentes, né? Você não acha que não? Muito bem. A gente tem visto aqui durante a carta de Romanos essa questão da justificação, lembra disso? Muito clara, né? Deus está falando sempre de um povo que Ele selecionou, que Ele escolheu, que Ele salvou, que Ele tem santificado, que o Espírito Santo agora habita dentro desse povo, certo? Então, aqueles que amam a Deus é uma referência aos crentes. Aqueles que creem verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, não é isso? Que morreu por eles e agora eles passam a viver em novidade de vida. Aquela figura que a gente viu lá do batismo, lembra? Da transferência da servidão. Eu servia ao pecado, mas agora eu sirvo a Deus, certo? Então, aqueles que amam a Deus não são todas as pessoas do mundo. Na verdade, é um povo peculiar, no caso, a igreja. Beleza? Então, vamos lá. Tudo coopera. O texto vai dizer aí, né? Paulo afirma, então, como é que ele afirma? No início do versículo, fala assim, sabemos, certo? Então, só isso daí já vê uma certeza do que Paulo está falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, é notório, é sabido. A Aline perguntou, Aline, essa pergunta vai entrar daqui a pouco, tá? Ela perguntou assim, Deus escolheu quem o ama? Tá? Daqui a pouco a gente vai pensar nessa pergunta aí. Vamos lá. Tudo coopera. Então Paulo sabe que tudo coopera. Tudo a gente sabe aqui que são todas as circunstâncias, tá? Tudo o que acontece no mundo, na nossa vida, na vida daqueles que amam a Deus, coopera para o bem. Não é isso? Aí você se pergunta assim, que bem é esse? Stephanie? Eu acho que tem a ver com o propósito. Certo. E qual o propósito? Ficar rico? Ganhar uma casa? Aí já entra na questão, o grande propósito do universo é dar glória ao seu Criador. Beleza. Mas acho que também pode ter a ver com o propósito dos seres humanos e o propósito de Cristo aqui na Terra. Os que são chamados segundo para ser segundo a imagem e semelhança dele. Beleza, mas por exemplo, quando você canta assim, tudo coopera. Como é que é aquela música? Coopera para o bem. Não, tem uma outra assim. Tudo coopera para o meu bem. Como é que é essa? É o Uri Soares que canta, né? Quem sabe? Tudo coopera para o meu bem. É verdade. Ele fala assim, tem uma música assim. Quando Quando você pensa assim, tudo coopera para o meu bem, o que na prática você entende? Então, a identidade é a noção dela, como isso nós colocamos, seria isso, de fato. Porque Deus está na minha vida, até o mal se transformando de bem para mim. Então o mal se transforma em bem para mim. Entendi. Mas, por exemplo, uma situação ruim que acontece, vamos supor. Bom dia, que isso, hein? Tá orando por ela, Isaac? Seja bem-vinda, Thaís. Que é a classe dos jovens, Igreja Batista Itauá, seja bem-vinda, tá? Brincadeira, Deus te abençoe. Então a gente está pensando aqui no que significa as coisas cooperarem para o nosso bem, não é isso? Então a gente pensa aqui em uma questão de sofrimento, né? A gente não gosta de pensar nisso. Vamos supor que a gente perdeu alguém muito significativo para a nossa vida, né? Eu que tenho filho hoje, eu fico pensando assim, cara, o que aconteceria se eu perdesse, né, o Saulo? Que dor, né? Eu não gosto nem de pensar, mas estou elucidando aqui, né? Ou então alguém muito querido, ou então alguma atrocidade acontece com alguém que eu amo, ou comigo, né? Uma violência sexual, alguma coisa assim que a gente sabe que é algo bem terrível.
será que a gente consegue compreender que, inclusive, essa circunstância coopera para o meu bem? Eu acho que bem não é bem-estar. Isso. Então vai, desenvolve. Vai? Bem não é bem-estar. O Stephanie está falando aqui. Bem no sentido de você ter a oportunidade de ver a face de Deus também é sofrimento também. Então, certo. Com o seu consolo, com o fortalecimento que ele te dá para enfrentar. Então, assim, não é você bem, eu acho que não é estar bem, se sentir bem. Isso. É bem o seu bem. Tem gente que acha que o bem é justamente a pessoa ficar bem, né? Não, tudo está cooperando para que eu fique bem, para que eu não sofra, para que eu, né, tenha as coisas que eu quero, para que eu alcance os meus sonhos. As pessoas, às vezes, elas relacionam bem com algo que ela propôs do próprio coração e não o que Deus propôs para ela. E aí, hoje, nesse texto, a gente vai ver aqui o que é esse bem. Está bem claro no texto, a gente vai ver. Mas só que esse bem é uma coisa realmente relacionada com um propósito eterno de Deus para a nossa vida. Beleza? Vou fazer só um parêntese que o Mateus colocou aqui. Vamos lá. Mateus escreveu: as coisas que cooperarem para o bem significa que todas as situações na vida contribuem para que possamos ser semelhantes a Jesus. Verso 28. Os demais versículos 29 e 30 evidenciam o plano soberano de Deus para a nossa salvação, que se refere à própria iniciativa dele de nos escolher como objetos do seu amor ativo e salvador. Até porque o conhecer, no verso 29, significa justamente um relacionamento pessoal e íntimo, não um mero conhecimento intelectual. Beleza, entenderam? A gente vai daqui a pouco trabalhar mais um pouquinho essa questão. Então vamos lá, fala. A gente discute sobre o que seria para o que vem, mas literalmente todas as coisas não teria nada que não comparasse com esse bem. A ideia é todas as circunstâncias, todos os acontecimentos, todas as coisas, né, desse universo que Deus criou e acontecimentos, essas coisas cooperam para o bem. O Stott, ele diz, a gente está lendo John Stott aqui, Juan, ó. A gente está lendo esse livro aqui como um livro auxiliar ao livro bíblico, beleza? E esse cara aqui é um teólogo muito bom, já morreu. O nome dele é John Stott. Se quiser depois dar uma olhada, vale a pena. E aí o Stott fala o seguinte: essa expressão, todas as coisas cooperam para o bem, ela não é a melhor tradução, mas aí ele ajuda a gente a entender um pouquinho a ideia, tá? É como se... Tem outra tradução aí? Alguém tem outra? NVI, alguma outra? Lê aí, por favor. Fala aqui, Deus age em todas as coisas. Isso, então lê essa daí, vai. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Legal. Então essa ideia da NVI é interessante, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não é isso? Então, o que a gente pode entender aqui? Em todas as circunstâncias há um propósito de Deus para a nossa santificação. A ideia é que não existe nada em vão que acontece. Então, por exemplo, aconteceu uma atrocidade comigo. Eu sei lá, fui violentado, tomei um tiro, fui espancado, quase morri. E assim, por que Deus deixou isso? Isso também é uma circunstância na qual Deus trabalha para a minha santificação. É difícil entender essas coisas, né? Por que Deus permite que o mal aconteça conosco? Nós que somos filhos de Deus. Só que a gente tem que lembrar também que nós somos pecadores, não é isso? Nós não temos a nossa dignidade em nós. Na verdade, a dignidade quem nos dá é Deus, né? Ela vem de Deus e ela repousa sobre nós uma dignidade que é externa a gente. Entendeu a ideia? Não tem nada intrínseco na gente de dignidade diante de Deus, certo? E acho que é o nosso negócio de supervalorizar as coisas que nos fazem sofrer. Sim. Acho que se a gente valorizar, dependendo das coisas que a gente nos faz sofrer, a gente sofresse menos e valorizássemos menos, dependendo das coisas que virão depois do seu contrário. A ideia é, a gente tem uma cultura, hoje em dia principalmente, tá? Você vai ver que isso não era muito assim antigamente. A gente se inflou muito de valor. Então é muito comum você ver nas pessoas que você conversa no dia a dia, elas falando assim: mas eu mereço o bem, né? Eu quero ser feliz. Por que eu quero ser feliz? Porque eu mereço, certo? A gente até viu aquela expressão eu também sou filho de Deus, lembra que a gente viu umas 2 aulas atrás? E a ideia é um conceito errado sobre Deus, sobre quem eu sou, sobre a minha dignidade, sobre o que eu mereço. Nós somos pecadores. O que nós merecemos ganhar de Deus? Nada. Tudo que nós temos, inclusive, a gente sempre pensa nisso.
até o ar que a gente respira, a comida que a gente recebe de manhã, tudo é fruto da graça. Até aqueles que não conhecem a Deus, eles desfrutam da mesma graça, que a gente chama de graça comum, de Deus. O que é a graça comum de Deus? Deus dá o sol, Deus dá a chuva, Deus dá alimento sobre todas as pessoas, não só os seus filhos. Isso é graça de Deus. É uma dádiva que Deus dá para a humanidade, ou seja, não é porque a humanidade merece, mas é porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, então Ele faz isso com a humanidade, certo? Então a gente se julga sempre merecedor das coisas boas que vêm de Deus. Mas só que a Bíblia vai mostrando para a gente o seguinte: nós pecamos, a gente não tem merecimento. Pelo contrário, se a gente for receber aquilo que a gente merece, a gente já sabe que é uma coisa ruim, que é a condenação, que é a ira de Deus. Isso é o que a gente merece. Só que Deus, por ser misericordioso, Ele faz algo diferente com a gente, certo? Então, alinhando essa ideia aí, que nós agora somos indignos, não merecedores, quando a gente se converte a Jesus, a gente passa a ser... status, né? A gente passa a ser filho, não é isso? Se somos filhos, a gente passa a ser também herdeiro de Deus, certo? Então Deus começa a trabalhar na nossa vida de maneira diferente do que Ele trabalhava ou trabalha na vida daqueles que não conhecem a Deus. Antes, todas as circunstâncias levavam a gente para longe de Deus. Concorda comigo? Pensa aí numa pessoa que não conhece a Deus. Quanto mais tempo passa, mais ela peca, certo? Quanto mais ela peca, mais ela vai para longe de Deus. A menos que o Espírito Santo comece a trabalhar na vida dela, traga arrependimento ao coração dela e ela então possa se converter. Correto? Então, esse termozinho que está escrito aí é: Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são os crentes. É bem evidente isso. A gente só ama porque Deus amou primeiro. Aí pula lá rapidinho para 1 João 5, para a gente ver esse conceito. É justamente nesse sentido que eu acho que eu acho que são duas coisas diferentes, o agir de Deus e a coisa em si, entendeu? Por exemplo, ontem eu estava ansioso, como que isso coopera? Mas não isso em si, mas o agir de Deus sobre a minha ansiedade cooperaria, entendeu? Eu entendi o que você falou, não é todas as coisas, né, especificamente, unidade por unidade, né? Essa cadeira não coopera para o meu bem, a ideia não é essa. Mas a ideia de todas as coisas seria todas as circunstâncias. Aquela circunstância de dificuldade que você enfrentou, mesmo pecando, ela contribui para o seu bem. A dificuldade que você enfrenta naquela circunstância contribui para o seu bem. Ou então, Deus está agindo naquela circunstância para o seu bem. Então a ideia de entender todas as coisas, não tem como eu entender cada objeto do mundo, cada coisa peculiar. É uma ideia mais de circunstância, de que nada se dá em vão na nossa vida, entendeu? Tudo que acontece comigo, tudo que acontece, por qualquer circunstância em que eu passo, isso é útil e é usado por Deus para a minha santificação. É como se Deus estivesse trabalhando na sua vida a partir do momento da conversão, 24 horas por dia. Cada minuto do dia, cada segundo do dia, Deus está trabalhando para a sua santificação. E Ele usa todas as circunstâncias para que isso aconteça. Entendeu a ideia? E a gente vai ver isso daí, vamos lá. Só para a gente pegar o gancho de quem são esses que amam, tá? 1 João 5, de 1 a 5. Quem pode ler rapidinho? Deixa eu ler, vai. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos ao Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, versículo 2 está dizendo: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Não é isso? Ele está falando do amor, da relação desse amor com Deus, desse amor com os filhos de Deus, no caso. E quem é que ama a Deus e aos filhos de Deus? São aqueles que guardam os mandamentos. Quem é que guarda os mandamentos? Aquele que crê. Aquele que é filho de Deus pela fé em Jesus. Beleza? Só para a gente elucidar aí quem são esses que amam a Deus, são os crentes. Versículo 28 ainda. Ele vai falar do propósito, não é isso?
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então os crentes são chamados de acordo com o propósito de Deus, ou seja, Deus tem um objetivo específico na vida dele. E qual é o objetivo? Ele vai elucidar no versículo seguinte. Então o Mateus falou aqui a ideia de sermos transformados conforme a imagem de Jesus. Então Deus chama essas pessoas com um propósito já definido. Olha, eu quero que esse aqui seja exatamente como Jesus é, certo? Então ele vai dizer, já que eu quero esse objetivo para ele, eu vou trabalhar em todas as circunstâncias para transformá-lo à imagem de Jesus. Isso ajuda muito a gente a entender que cada situação na nossa vida não é em vão. Entendeu a ideia? Não é em vão. Deus, por que o Senhor deixou passar por isso? Eu ouvi, recentemente estava até falando sobre isso, a pessoa falar que você tem que perdoar a Deus. Você está rindo? Eu estava numa conferência de adolescentes, eu era equipante, né? Você fica ali para ajudar e tal. Aí a esposa lá do pastor, ela era psicóloga e foi falar sobre a questão do perdão, não sei o quê. Aí ela chegou no ponto de falar de perdoar a Deus. Assim, como assim, né? Perdoar a Deus? É tipo, meio nada a ver. Ela até viu que nada a ver, mas ela mesmo assim falou. Não, porque às vezes Deus deixou acontecer alguma coisa e você ficou chateado. Então assim, Deus deixou acontecer alguma coisa ruim na sua vida, o que você faz? Perdoa a Deus? Perdoa a Deus? Por quê? Porque Ele errou com você? Entendeu a ideia dos pressupostos que a gente sempre pensa aqui? O que você acredita sobre Deus? Isso influencia o seu raciocínio e a sua conclusão, é claro. Se eu acredito que Deus erra comigo, aí realmente eu vou ter que pensar em perdoar a Deus. Mas se eu entendo que a Bíblia diz que Deus é perfeito, que nele não há mudança, sombra de variação, como é que eu posso cogitar que Deus pode errar comigo? Então muda tudo. Fala. Mas por outro lado, parando para pensar na questão do perdão, eu acho que tem muito a ver, eu vou justificar como ela está falando com um absurdo. Estou gravando, tá? Não, mas acho que a questão de muitas vezes a gente conscientemente sabe que Deus não erra, mas na situação de sofrimento, as nossas emoções nos levam a pensar esse tipo de coisa, culpar a Deus. Isso aí. Questionar. Culpar a Deus também. E aí, não é perdão isso, tá? Mas assim, essa reflexão de que vamos voltar aqui a razão da nossa fé. Né? E aí ressignificar esses sentimentos e pensar, né? E aí acho que nessa parada aqui as coisas vão cooperando tudo bem. E naturalmente o sofrimento pode trazer maus pensamentos em relação a Deus em algumas situações. Sim, mas ele justamente, por exemplo, a Stephanie está falando aqui, pessoal de casa, né? Que os maus, as circunstâncias ruins de sofrimento podem trazer dúvidas sobre Deus, né? Reflexões e tudo mais. Isso não é incomum, porque a gente tem uma fé muito pequena, né? A gente vai ver até o exemplo dos discípulos aí, de Jesus. A gente tem uma sensação de justiça própria, como se a gente merecesse, né? Como se a gente fosse justo e por isso Deus tivesse que dar coisas boas pra gente. Então a gente sempre parte de um pressuposto errado. E a reflexão, da onde procedem as reflexões nossas? A Bíblia vai dizer que é do nosso coração. Aquele nosso eu interior, né? Do âmago do nosso ser, centro do nosso ser, nosso coração. E dali procedem coisas boas. Jesus vai dizer que do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios. Jesus falando isso, né? Do coração saem coisas ruins. Então quando a gente passa por um sofrimento, coisas ruins saem do nosso coração. É interessante, né? Uma vez eu estava até ouvindo isso, achei tão fantástico, que quando a gente entra em sofrimento é meio que é como se fosse nosso coração fosse uma fruta, uma laranja, né? E fosse espremendo, sabe? E vai saindo o que tem dentro. E vai saindo coisa ruim, ingratidão, incredulidade, né? Ódio com relação a Deus. Isso vai saindo do nosso coração. Uma vez um pastor falou isso, né? Que a gente é como se fosse um chá, que só sabe o que está dentro quando coloca dentro da água fervendo, que é a ideia do sofrimento, né? Quando eu coloco ali, aquele sachêzinho ali dentro daquela água fervendo, sai aquele gosto, né? Sai o que tem dentro. Nosso coração é assim, né? E ele se mostra mal, mas nos sofrimentos muitas vezes. E ali, principalmente, Deus está trabalhando no nosso coração, mostrando quem a gente é. Aí você pensa no exemplo de Jesus.
Ele foi tentado em todas as coisas, ele sofreu todas as coisas totalmente injustas. O que saía do coração dele? Não saía nada de mal. Podia espremer o coração de Jesus, só saía coisa boa. Certo? Não é isso? Ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, ele não abriu a boca. Né? Quando maltratavam ele, ele não maltratava de volta. Então assim, a gente vai vendo o nosso contraste, né? A gente pega assim Jesus e coloca no nosso lado assim, cara, totalmente diferente. Então isso são coisas para a gente pensar em quem nós somos, quem Deus é. Só que ainda assim, porque Deus nos uniu com Jesus, não é isso? Na salvação, a gente experimenta coisas boas de Deus. Deus trabalha inclusive nos sofrimentos para nos transformar para o nosso bem. Então, voltando aqui à ideia, o problema são esses pressupostos errados. Então, quando eu me deparo com uma dúvida, eu preciso sempre repensar o que eu estou pensando. Eu acho que essas coisas, elas são absurdas quando são ditas, mas quando a gente para para pensar, a gente pode cair nesse erro, não a chegar a falar desse tipo de coisa, mas pensar parecido. Porque como Deus se mostra íntimo para a gente e próximo, a gente tem que entender que para isso ele se esvaziou quando ele veio para a Terra, ele se humilhou, né? Então assim, ele não é a mesma coisa que a gente. Ele tomou espaço para se aproximar, né? De habitar de corpos impuros, né? Então, eu acho que isso que a gente tem que lembrar sempre, porque o fato dele ser gracioso, amoroso, a gente acaba tratando ele como uma coisa qualquer. Sim. Né? E assim, acho que a gente não é esse ritmo. Quantas vezes na minha vida? Sim, a gente se acostuma, né? Se acostuma com o amor de Deus, assim, de maneira pejorativa até. Então, assim, quando a gente está diante dessas circunstâncias difíceis, a gente tem que renovar a nossa mente. Né? Por que isso está acontecendo comigo? Aí você tem que pensar assim, vem cá, quem disse que eu mereço coisa boa? E lembrar assim, inclusive nessa circunstância, Deus está trabalhando na minha vida para a minha santificação. Por pior que seja, não importa a circunstância. Eu sei que a gente não sabe como é que a gente vai reagir diante de uma circunstância ruim. Mas assim, não importa, a gente tem que ter na nossa cabeça o que a Bíblia fala claramente. O que a Bíblia fala claramente? Que Deus é bom. Por exemplo, tem gente que vai estudar teologia, aí se pega nos dilemas. Deus escolhe, Deus isso, Deus aquilo. Mas calma aí, Deus é mau. Ele começou a colocar os pressupostos dele, que não estão na Bíblia, para trabalharem naquele raciocínio ali. E vai dar ruim. Por quê? Porque ele está duvidando do que a Bíblia diz claramente. Então, é impossível que Deus seja mau, é impossível. Nenhum raciocínio que você faça, que chegue a essa conclusão, vai dar certo. Por quê? Porque tem várias coisas que a gente não entende na Bíblia, mas algumas delas a gente entende claramente. Que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo. Isso são os nossos pressupostos. São as primeiras coisas que a gente acredita e tem que sempre reafirmar para si mesmo. Então, isso está acontecendo por quê? Eu não sei. Mas eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, porque Ele é bom e está me santificando. Não sei, mas eu vou dar glória a Deus no meio do sofrimento. Entendeu? Então é uma coisa assim muito prática para a nossa vida. Ok? Então, o propósito ele vai aí dizer no versículo 29. Ele vai falar sobre a ideia de sermos transformados à imagem de Jesus. Certo? O interessante é que, o Stott até apontou aqui, é que Paulo não faz um otimismo, né, para o mundo. E as pessoas falam assim, vai ficar tudo bem. É o que a gente mais ouve, vai ficar tudo bem, né? Aí tem até aquela frase, né? Quando a gente quer muito uma coisa, o universo... Já ouviram essa? Já? Conspira, né? Conspira a nosso favor. Eu era espírita, né, antes da conversão. E aí eu acreditava nisso, quando eu quero muito alguma coisa, o universo conspira a meu favor. Só que na verdade isso é uma balela, né? Porque é até assim, parcialmente verdade para o crente. Porque todas as coisas, todas as circunstâncias estão cooperando para que ele seja mais parecido com Jesus. Aí versículo 29. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então percebe, Jesus não é seu pai, certo? Jesus é seu irmão mais velho, ele é o primogênito, ele é um modelo do que Deus quer fazer você ser, beleza? Agora vamos para a parte polêmica do dia,
Orem por mim, os irmãos de casa também. Vamos pensar aqui no que seria essa ideia. Deus escolhe antecipadamente. Quem se arrisca? Vai, Thaís, é você. Está escrito no texto: os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Explica o texto. Não tem explicação. Muito bem. Vamos lá. A gente tem duas possibilidades, tá? Vou colocar esse lado aqui para ficar mais fácil. A primeira delas é a ideia da presciência. A presciência é uma palavra que pode ser interpretada de duas formas. Alguém consegue me dizer alguma delas? Presciência. Já sabia que a gente ia saber a decisão que a gente ia tomar. Beleza. Então essa é uma interpretação do que diz respeito à presciência. A Stephanie colocou presciência como previsão. Correto? Beleza? Segunda possibilidade. Para presciência, quem fala? Pode falar aí de casa também. O Stephanie falou que presciência é previsão. E qual é a outra possibilidade para presciência? Vá lá, senhor estudante de direito. Eu já ouvi falar, mas acredito que seja equivocado, porque é como se fosse uma noção que Deus tivesse de tudo, mas não teve visto. Sei que foi mais ou menos nesse sentido. Uma noção que Deus tivesse no futuro, mas não entendisse? Essa eu não conheço não. Vou mudar um pouquinho a palavra, tá? Para a gente pensar aqui. Vamos lá. Presciência como previsão, o Stephanie falou, certo? E a presciência como um pré-conhecimento. E aí esse conhecimento, a gente vai ver aqui o desdobramento dele, ok? Então vamos lá. Conhecer de antemão. A ideia da previsão, então, é que Deus escolhe as pessoas com base no seu conhecimento antecipado no futuro. Abre aí 1 Pedro 1:2, por favor. Pedro 1:2. Mas a continuação. 1 Pedro 1:2. Achou? Pode ler. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e Pai que sejam multiplicados. É isso. Desculpa, o Stefano saiu aqui. Peraí. Saí da sala do pessoal aqui. Fala de novo, por favor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que sejam multiplicados. Beleza, então 1 Pedro vai dizer que essas pessoas foram eleitas segundo a presciência de Deus Pai, certo? Na ideia da previsão, presciência como previsão, presciência é pré-conhecimento, pré-ciência, certo? Um conhecimento prévio, beleza? No primeiro momento, o que você pensa? Previsão. Ele conhecia o futuro, certo? Daqueles que creriam, no caso, é a ideia da previsão. E aí, por conhecer aqueles que creriam, o que ele fez? Ele elege, certo? O que você pensa? Fala o que você pensa. Está fora do tempo. Então não tem esse antes e depois para ele. A gente não tem muita noção de como se relaciona o tempo com a eternidade, tá? Mas há uma ideia de eternidade passada e eternidade futura. É uma coisa meio estranha, porque é um paradoxo, é uma coisa meio fora do entendimento. Mas a ideia é que Deus elege de antemão, tá? De antemão é passado. Foi na eternidade, mas é passado, ok? Então a ideia é essa. Então, de acordo com essa visão, previsão
a ideia de que Deus viu aqueles que creriam no futuro e Ele vai lá na eternidade e carimba. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vão crer, portanto estão eleitos. Beleza? A ideia é essa. Agora vamos para a ideia, vamos do pré-conhecimento de maneira, vou colocar assim, mais relacionada com o Novo Testamento, ok? E com o Antigo também. Então, a palavra hebraica para conhecimento, vou me arriscar hoje, hein? Eita! Ia ver até errado aqui, tá vendo? Então, ó, essa palavra aqui, ó. Lê aí, Isaac. Fazendo certo? Que isso, hein? Época das aulas de hebraico. É uma palavra que significa Yadá, né? Na verdade, a pronúncia é Yadá, como se fosse isso. E a ideia de conhecimento, lá no Antigo Testamento, no hebraico, é essa palavrinha. E no Novo Testamento, a ideia é gnóstico, né? O gnosis, a ideia do conhecimento. Só que no texto está prognóstico. Interessante, né? Prognóstico é o que a gente chama? É conhecer, saber o que está passando com você, né? Você tem um prognóstico. Você conheceu ali. Acho que é mais ou menos essa ideia, né? Mas é prognóstico baseado no agora, né? Baseado o quê? Prognóstico deve ser a análise dos fatos e você prever o que vai vir. Então, você faz um prognóstico, né? A ideia do pró é justamente algo antecipado. Então, a ideia do conhecimento antecipado, a ideia do prognóstico. Eu não vou colocar a grega aqui não, porque vai demorar muito tempo. Então, essa ideia de conhecer previamente é uma coisa mais profunda do que uma simples previsão. Por exemplo, essas palavras aí, essa Yadá, no Antigo Testamento, aparece lá em Amós. Se você for ver lá Amós, aqui, Amós 3:2 vai dizer o seguinte: Deus está falando para Israel, tá? De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Essa palavrinha escolher é a ideia de conhecer. É como se ele falasse assim: olha, de todas as famílias da terra, somente a vós outros conheci. Eu só conheci vocês. A ideia envolve uma questão de relacionamento, de proximidade. Não é uma noção intelectual, Mateus até colocou aqui, não é uma noção intelectual de quem seria Israel. Da mesma forma, de acordo com essa ideia, não é uma ideia intelectual de quem seriam aqueles que creriam, entendeu? Não é uma informação, mas é uma aproximação, é uma escolha, tanto que já traduz escolha. Alguém tem aí escolha? Tem alguma outra versão aí para esse versículo 29 de Romanos? Não? E aí no Novo Testamento, essa ideia do conhecimento aparece em Mateus 1, quando ele vai falar de José e Maria. Contudo, não a conheceu. Mateus 1, 25. Vou ler do 24 que vai ficar mais fácil. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Como assim? José não sabia quem era Maria até que Jesus nasceu? A ideia do conhecimento aqui, inclusive no Novo Testamento, é a ideia até da relação sexual, de uma intimidade, certo? Então essa ideia do conhecer na Bíblia é muito mais do que uma informação sobre alguém. É uma escolha, é uma aproximação. A ideia, o Stott pega até um comentarista que fala aqui, é um sinônimo para amar. É como se Deus tivesse amado antecipadamente. Certo? Então nessa ideia de conhecimento como amor, como escolha, ela é contrária ao que diz, por exemplo, a ideia da previsão. Se na previsão Deus olha para frente e escolhe aqueles que creriam, certo? Porque aquela pessoa tomou uma decisão, então Deus, por ser justo, ele vai e chancela que ela de fato é eleita. Mas nessa visão aqui do conhecimento como amor, da escolha, Deus ele não teve uma informação do futuro. Na verdade, ele conheceu antes de que tudo acontecesse por uma iniciativa própria dele. Então ele amou aquelas pessoas, ele conheceu aquelas pessoas de maneira profunda, ele sabia quem era cada um por uma iniciativa que ele tomou. Certo? Aí, nesse caso aqui, não fica passível ou relacionado com a escolha da pessoa. A escolha da pessoa fica relacionada com a escolha de Deus.
Então, se Deus escolhe ela previamente, ela lá na frente vai tomar uma decisão porque ela foi escolhida por Deus. Então, a ideia é a gente pensar aqui, quem seria, por exemplo, a chave do processo da eleição? Nessa visão aqui, a chave do processo, quem é? Certo? Do desenho muito bom. Beleza? Nesse caso, a pessoa é o fator decisivo. Por quê? Ainda que Deus tenha amado primeiro e dispensado a sua graça, ela vai escolher se ela vai ser de fato salva ou não. E a eleição, se for no caso uma informação prévia, vai depender se ela creria ou não. Beleza? Então, fica a cargo da pessoa. Nesse outro caso aqui, a chave da questão quem é? Deus. Não é isso? Por quê? Porque vai dizer que, por iniciativa de Deus, antes de qualquer coisa, antes do nosso nascimento, antes da nossa história, antes inclusive da fundação do mundo, Deus, por sua própria iniciativa, conheceu aqueles que Ele elegeu, por exemplo. Isso que a graça é irresistível? Isso aqui, a graça irresistível se encontra nesse ponto aqui, mas isso não é necessariamente graça irresistível. Graça irresistível é a aplicação dessa salvação. Sim, nada nesse sentido de ele tomou a iniciativa e não tem o que fazer. A consequência vai ser graça irresistível, mas não é o que a gente está pensando aqui. Por enquanto é só a eleição. E aí você tem uma diferença, né? Eleição condicional, eleição incondicional. Lembra que eu falei que a gente está chegando em Romanos 9, que o bicho vai pegar? Já começou a pegar, entendeu? Então perceba os valores espirituais, entendeu, Juliana? O clima, a atmosfera, está sentindo, Isaac? Está sentindo? Está mais quente, né? Esquentando. Então a gente está vendo aqui questões de vocabulário bíblico que vão implicar muito na nossa interpretação. Então você entendeu aqui as duas diferenças, certo? O histórico pontual, olha, essa ideia que a gente vê na Bíblia de conhecimento prévio, não faz sentido ser uma previsão, faz sentido ser uma escolha prévia de Deus. Ele conheceu, ele se relacionou na eternidade com essas pessoas, entendeu? Ele escolheu essas pessoas. Então, pense nisso. E ele vai dizer que predestinou também. A ideia de predestinar não necessariamente é eleger as pessoas, mas é estabelecer ou tomar uma decisão previamente do que ele queria que acontecesse. Então olha lá o texto. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aqueles que ele conheceu, aqueles que ele escolheu previamente, ele estabeleceu um propósito para a vida deles. Qual é o propósito? Sermos semelhantes à imagem de Jesus. Qual é o principal propósito da sua vida? Ser semelhante a Jesus, certo? Que dá no mesmo você pensar em viver para a glória de Deus. Você vive para a glória de Deus sendo semelhante a Jesus. É mais ou menos por aí. Beleza? Então, o propósito da nossa vida. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Jesus é colocado aqui como um modelo perfeito. Ele é o nosso irmão mais velho, aquele que a gente nasceu na família dele agora. Ele é o filho de sangue, nós somos os adotados. Lembra dessa ideia? Mas a gente olha para ele e fala assim, cara, meu irmão é demais. É perfeito, eu quero ser como ele. E aí o teu pai confirma e fala assim, cara, é isso mesmo, teu irmão mais velho, ele é o exemplo. Eu quero que você seja exatamente como ele. Por isso que a gente fica olhando para a pessoa de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus falava, como é que ele se relacionava, quem ele era, qual é o caráter dele. E isso me faz querer ser como ele. Ele é totalmente diferente de mim. Mas eu preciso ser transformado para ficar igualzinho a ele. Beleza? Mas eu estou velho, ainda estou todo esquisito. Não interessa, mas ainda é dia de ser santificado para ser transformado conforme a imagem de Jesus. Beleza? E por último, versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos pensar aí. Predestinou, passado ou futuro? Passado. Chamou, passado ou futuro? Passado. Justificou, passado ou futuro? Passado. Glorificou, passado ou futuro? Passado. Mas Deus já glorificou a gente? Não. Entendi. Então ele vai pontuando verbos no passado para dar uma ideia de completude. E aí ele vai colocar a ideia do glorificar, glorificou no caso, que está no futuro, só que ele coloca no passado. E aí no grego tem uma diferençazinha. Se você for pesquisar, quando o verbo está no aoristo, ele dá uma ideia de completude, como se Deus tivesse feito e feito de uma vez, fez de maneira completa.
Entendeu? Meio como se ele praticamente, porque consumado não é a palavra, mas é como se fechou a questão, completou a ideia. Beleza? E Paulo traz essa ideia de certeza, de firmeza, do que vai acontecer, de confiança, de que aqueles que Deus predestinou, aqueles que Deus chamou, e aí chamou aqui não é uma ideia de aí vem aí um convite. A ideia do chamar é uma convocação. A Stott até pontua. Peguei aqui o que ele escreveu. Ele vai falar o seguinte: justificar. Como é? Não é um apelo, chamar não é um apelo geral por meio da pregação do Evangelho, mas uma convocação divina que levanta os espiritualmente mortos e lhes dá vida. Então é como se Deus chamasse de uma forma convoca, né? A ideia de Ezequiel lá no Vale dos Ossos Secos, ele começa a profetizar e aquele negócio ali começa a reviver. Então essa ideia do chamado de Deus, ok? E aí ele vai pontuando, né? Ele começa lá na predestinação, no chamado, que é o anúncio do Evangelho, uma convocação no caso, e aí ele chega na justificação, que é a ideia de nos tornar justos, ou seja, é a nossa salvação no meio da história. E por último ele chega na ideia da glorificação, que não aconteceu, mas ele já está como certo. Beleza? Tamanha certeza que nós temos de que nós seremos glorificados com Deus. Ok? Então, para a gente finalizar hoje a conclusão da nossa aula. Primeiro ponto, a gente pode ter confiança e esperança de que Deus está trabalhando em todas as circunstâncias para a nossa transformação, para a nossa santificação. Segundo, o propósito da nossa vida é sermos semelhantes a Jesus, nos tornarmos exatamente como Ele é. E por último, o processo que Deus começou na eternidade será realizado completamente. Isso ajuda a gente a eliminar o temor do nosso coração, a gente confiar em Deus, saber que a gente pode ficar seguro que Ele vai completar a obra que Ele começou na nossa vida. Beleza? Dúvidas, ponderações, convocações? Oi? Sempre, né, Stephanie? Muito bem, mas então, obrigado pela presença de vocês. Não vou orar por causa do tempo. Então, que Deus nos abençoe. A gente tem um grupo, tá, Juan? Se você quiser me dar o teu telefone, que eu te coloco lá no grupo. Beleza? Mas seja bem-vindo à nossa igreja, nossa classe CBD. E vamos para o culto então. Ok? Tamo junto. Deus abençoe. Irmãos, estou desligando aqui, tá? Um abraço. Um abraço.